Olá, aqui é a professora Vera. Hoje a gente vai falar sobre séries ou tabelas estatísticas, né, que é uma das formas que a gente organiza dados dentro da pesquisa, dentro de um levantamento. Então, uma das formas é utilizar a apresentação dos dados em tabelas. As tabelas consistem em se ter uma organização dos dados em linhas e colunas, né? E dentro da estatística a gente utiliza as normas de apresentação de tabelas dadas pelo Conselho Nacional de Estatística e pelo IBGE, que são os principais institutos aí, né, que organizam dados e fazem levantamentos de dados no Brasil. As normas que a gente utiliza são normas antigas, são normas aí de 1966, então há bastante tempo que se utiliza as mesmas normas para a organização de tabelas e, né, gráficos. Quais são as normas de apresentação de tabelas? A tabela deve ter um título. Esse título deve trazer o máximo possível de informações, de preferência dando informação do que a gente está coletando, da onde são esses dados, quer dizer, de que local são esses dados e de que período, de que fase temporal são esses dados. Por exemplo, número de casos, né, de determinada doença em Santa Cruz do Sul em 2020. Então a gente tem lá, né, um título dizendo que, aonde e quando, né, ocorrem os dados que a gente está apresentando lá na tabela. Depois disso tem um cabeçalho, esse cabeçalho entre duas linhas, onde vai ser identificada aqui nesse cabeçalho todas as variáveis que a gente está colocando na tabela. E a nossa tabela vai ter tantas linhas e tantas colunas quanto forem necessário para se colocar os dados, para se organizar os dados. A gente só recomenda que não sejam tabelas muito grandes, porque para quem está lendo e analisando, né, o nosso trabalho, as tabelas muito grandes acabam sendo muito difíceis de analisar. Então, normalmente, tabelas menores, né, várias tabelas que sejam mas menores, tornam mais fácil essa análise. Lá no final da tabela deve ter um traço encerrando a tabela e obrigatoriamente a fonte dos dados. A fonte pode ser uma fonte primária, quando fomos nós que coletamos os dados, aí a gente põe lá dados coletados da pesquisa ou dados da pesquisa, ou pode ser uma fonte secundária, quando a gente copiou de algum local os dados e nós estamos, né, só utilizando esses dados no nosso trabalho. Então a gente coloca dali da onde a gente copiou esses dados. O que pode ainda ter numa tabela? Pode ter esses traços internos, né? Pode aí, essa é uma questão de organização. Pode ter total, que pode ser aqui na última linha, ou pode ser lá na última coluna. Tá? Pode ter nota ou notas. Se tem alguma informação que não foi possível colocar lá no título, lá no cabeçalho ou lá na fonte, mas ela é importante para quem está lendo a tabela, ela pode aparecer como nota ou como notas ali no final. O que não se faz numa tabela? Né? Fechamento lateral. Não se fecha as laterais, né? Tanto à direita quanto à esquerda da tabela não se faz esse fechamento. Quais são os tipos de tabelas? A gente chama de série temporal. Também recebe esses outros nomes, histórica, cronológica ou evolutiva, aquela tabela que traz a informação no decorrer do tempo. Nesse caso, é o IDH, né, do Brasil nos anos de 2010 a 2015. Então, é no decorrer dos anos, nesse exemplo. Nós temos o IDH. Tá? Aqui nós temos uma tabela. Qual é a diferença de uma tabela e de um gráfico? O gráfico, ele
traz essa informação mais visual, né? É uma informação, o mesmo dado que a gente tem lá na tabela, está aqui no gráfico. Bom, o gráfico ele é mais visual, mas a informação é a mesma, né? O que a gente ganha no colocar num gráfico? No passar a informação mais rápida. Lá na tabela, a pessoa tem que ficar analisando número por número essa informação. Lá no gráfico, ela já tem essa visualização da informação de onde aumenta, de onde diminui. Então, são formas diferentes de apresentar os dados. A série, quando ela traz a informação em locais diferentes, se chama de série geográfica, também pode ser chamada de territorial, espacial ou de localização, mais conhecida como série geográfica. Mas às vezes a gente pega algum livro e o autor ele dá algum outro nome. Mas variação geográfica, variação de local. Pode ser municípios diferentes, pode ser estados diferentes, países diferentes, pode ser locais também, por exemplo, bairros diferentes ou hospitais diferentes, enfim, né? Variação de geografia, variação de local. Aqui são municípios, né, do Rio Grande do Sul, a fonte aqui é o IBGE e a Fundação de Economia e Estatística. Quando nós temos a variação do que a gente está observando, não é uma variação de local e não é uma variação de tempo, mas uma variação da observação, a gente chama de série específica ou categórica. Quando a gente tem uma variação tanto na linha quanto nas colunas, a gente chama de série de dupla entrada ou de contingência. Por exemplo, aqui tem uma variação aí no tipo de atendimento e no período desse atendimento. Então a gente tem aqui uma variação específica ou categórica e aqui uma variação temporal. Então ela é uma série de dupla entrada, podendo essa variação ser de local e de tempo, podendo ser de local e de categoria, podendo ser, por exemplo, de tempo e tempo, por exemplo, em 2019 a informação nos meses, em 2020 a informação para os meses, em cada um dos meses. Então a gente tem aí, né, uma dupla entrada ou uma contingência. Nós temos algumas séries especiais, que são as distribuições de frequência, né, as distribuições de frequência por pontos. Né? Quando a gente tem a informação e a frequência que ela acontece. Por exemplo, aqui foi um levantamento de 64 famílias, né, onde 6 delas não têm nenhum filho. 9 têm um filho, 11 têm 2 filhos, e 15 têm 3 filhos, 14 têm 4 filhos, e 9 famílias têm 5 filhos. Então, a gente tem a informação coletada foi o número de filhos, e aqui a frequência que essa quantidade de filhos se repetiu no levantamento. Né? Nós podemos fazer uma distribuição de frequência por pontos toda vez que a gente tem informações, principalmente informações variáveis quantitativas, principalmente discretas. Né? Por exemplo, aqui nós temos a idade de um grupo de crianças. Nós temos aqui 5 anos, a frequência é 2, né? 6 anos, a frequência é 3, 7 anos, a frequência é 1, 8 anos, a frequência é 3, 10 anos, a frequência é 4 e 11 anos, a frequência é 1. Então, nós vamos ter a primeira coluna, a idade, e a segunda coluna, a frequência.
Quando nós temos distribuição de frequência por classes, né? Digamos, a gente está fazendo aqui um levantamento, também são 64 famílias, e se fez um levantamento aí, né, por faixa de valores. Então a gente tem de 18 até 24,5, de 24,5 até 31, de 31 até 37,5. Então a gente tem faixas de valores. Isso a gente chama de distribuição de frequência por classes. Normalmente a gente usa a distribuição de frequência por classe quando a gente tem uma quantidade maior de valores, né? E nós temos aí a possibilidade de fazer por faixas de idade, ou por faixas de renda, né? Ou por faixas de peso, e não individual. Então a gente faz distribuição de frequência por classes, né? Nesse caso aqui a gente tem um grupo de pessoas, são 32 pessoas, e a gente tem idade desses grupos. Então a gente pode fazer, por exemplo, de 15 até 20 anos, de 20 até 25, de 25 até 30, de 30 até 35, de 35 até 40, por faixa de idade. Quantas pessoas em cada uma dessas faixas de idade? Tá? Aqui, se a gente fosse fazer pontual, abrindo para cada idade uma coluna, a tabela ficaria muito grande. Então, vale a pena fazer por faixa de idade. Lá para as crianças, como a variação ela é menor, né, a gente pode fazer pontualmente para cada idade uma linha na tabela. Quando a gente tem, então, uma quantidade maior ou tem uma variação maior nos dados, a gente constrói distribuição de frequência, que a gente chama de distribuição de frequência por classes.